Oi, tudo bem, meninos? Boa tarde. Então, hoje tia Genilda não tá com vocês ao vivo, né, online, mas tudo bem. Tô gravando aqui pra gente dar continuidade à nossa aula. E hoje, como é quarta-feira, é aula de reforço, a gente vai reforçar adjetivos. E também a gente vai falar um pouquinho sobre matemática, a aula que a gente reforçou ontem. Mas então, antes de começar, vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos e dobrar aqui, cruzar os nossos dedinhos. Vamos lá? Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais um dia. Obrigada pelo papai, pela mamãe, obrigada pela saúde e pelo Senhor ter cuidado de nós. Continua cuidando e nos abençoando. Toma esse dia em tuas mãos e essa tarde também. Em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, a gente viu ontem um pouquinho sobre adjetivo, né? E foi bem rápido, até porque a gente estava terminando outros conteúdos. Mas então, o que é que a gente vai falar sobre adjetivos? E a gente viu que adjetivo, ele é o quê? Ele serve para nomear. E o que é que ele vai nomear? Ele vai dar qualidade ao substantivo. A gente já viu que substantivo é tudo o que é nomeado, né? Então, se eu digo bola, eu estou nomeando o objeto. Se eu digo lápis, eu estou nomeando o objeto. Se eu digo aquele homem se chama José, eu estou nomeando a pessoa. Então, o adjetivo, ele vai qualificar. Qualificar quem? O homem, tá certo? Ou a bola, ou o lápis, ou o livro, e assim vai. Mas hoje a gente vai tentar entender um pouquinho mais. Então, se vocês estiverem conseguindo ver o slide, certo? Que a tia Genilda tá colocando, vocês vão ver que a gente tem aí várias bolas. E nessas bolas, a gente vê que elas não são de uma cor só. Então, se eu digo assim, bolas coloridas, eu estou qualificando, caracterizando aquelas bolas. Eu não estou dizendo que elas são bolas de uma cor só, mas elas são coloridas. Ou se eu pego a boneca e digo, essa boneca é de pano. Ela não é de plástico, ela não é de louça, ela é de pano. Então, quando eu faço isso, eu estou caracterizando. E quando eu caracterizo, eu estou, né, dando aquele objeto, aquela pessoa, qualidades. Então, o que é que a gente vê? Que coloridos e de pano, certamente, né, são qualificação que nós estamos dando, qualificações que nós estamos dando ao substantivo. Bola e boneca, não é verdade? Então, assim como as bolas poderiam ser brancas, grandes, murchas, pequenas, ou bola de futebol, bola de vôlei, bola de tênis, e assim vai. Elas poderiam, né, ser dessa forma, mas a gente disse que elas são bolas coloridas, então eu qualifiquei, dei uma característica para elas. Mas também, quando eu digo assim, a boneca é de pano, eu poderia ter dito que ela é amarela, que ela é de plástico, que ela é bonita, que ela é grande, que ela é pequena. Eu poderia ter dado outras características, mas eu disse que ela é de pano. Então, todo substantivo que eu nomeio, ou que eu qualifico, que eu caracterizo, significa que eu estou dando, né, um adjetivo. Eu estou qualificando. Assim como quando eu digo, Ana é bonita, José é feio. Então, eu estou dando também características para essas duas pessoas, tá certo? Mas e quando eu digo assim, distante, brilhante, quente, frio, enorme, importante, bonito, benéfico. Então, assim, isso também são adjetivos, né? Quando eu digo a comida está quente, ou quando eu digo o feijão está quente, ou quando eu digo a cidade é distante, né? Eu estou dizendo, eu estou caracterizando para onde a gente vai. Ou quando eu digo a lua é brilhante, ou quando eu digo o assunto é importante, ou quando eu digo que o presidente é importante, quando eu falo que aquele carro ele é enorme, ou quando eu falo que sapato bonito, ou quando eu digo que José é benéfico, ou que aquele remédio ele é benéfico porque ele faz bem. Então, quando eu uso, né, uma característica para determinado substantivo, eu estou usando adjetivos,
Entenderam? Então, vocês lembram que a gente essa semana trabalhou um pouquinho de contos de fadas, a gente falou sobre narrativas, a gente usou o Pinóquio, não foi? Então, a gente até terminou ontem sobre o Pinóquio. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os personagens infantis, assim como as lendas, parlendas e outros tipos de leitura, mitos, né? Eles também são caracterizados, eles também são qualificados. Como é que a gente consegue ver? Presta atenção. Quando eu digo assim, Chapeuzinho Vermelho, então eu estou qualificando o personagem. Eu estou dizendo que Chapeuzinho é vermelho. Quando eu digo assim, Príncipe Encantado, ele não é um príncipe bonito apenas, ele é encantado. Ou quando eu digo Lobo Mau, a historinha do Lobo Mau e dos Três Porquinhos, que a gente viu semana passada, né? Eu botei até o filmezinho. Como também Branca de Neve, né? Como eu digo, a Bruxa Má, Galinha Pintadinha, Patinho Feio, Bela Adormecida, Pequeno Príncipe. Isso tudo são personagens da literatura, né, que a gente conhece, que a gente já teve acesso, fez muita leitura, já fez muitas avaliações. Então, assim, esses personagens, eles têm uma qualidade, eles são qualificados, eles são caracterizados. Eles não são apenas bonecos ou personagens, eles têm uma característica. E essa característica é justamente o que a gente chama de adjetivo. Mas também tem as lendas. E dentro das lendas também existe, né, os personagens e que a gente dá a eles qualificações. Exemplo, quando eu digo boitacá, né, boitacá, é como se fosse uma cobra, né, parece um dragão. Aí vem mula sem cabeça, eu estou qualificando, eu estou caracterizando. Quando eu digo curupira, todo mundo sabe que curupira é aquele garotinho, né? Aquele rapazinho que os pezinhos dele é o contrário. E quando ele anda, a impressão que daqui os passos estão indo para trás. Ele vai para frente, mas a marcação dos passinhos dele é de quem está indo em outra direção. E quando eu digo saci pererê, boi bumbá, lobisomem, né? Cuca, quem não conhece a cuca, hein? Então, e quando eu digo boto cor-de-rosa, né? Neguinho do pastoreio. Então, assim, esses personagens que faz parte da nossa literatura, muitos da nossa cultura, no sentido das lendas, eles são qualificados, eles são caracterizados. Então, isso faz parte do que a gente conhece como adjetivos, tá certo? E tem também, certo, o adjetivo, ele também pode ser, digamos assim, separado, né? Por algumas partes. A primeira delas seria grau do substantivo. O que é o grau do substantivo? É importante também a gente saber, né, que sobre o grau do substantivo, ou melhor, do adjetivo, desculpa, fazemos que podemos fazer da seguinte forma. Tem um que é comparativo. Mas como é isso? Quando eu uso alguns termos para comparar. Exemplo, quando eu digo Maria é mais alta que sua amiga. Maria é tão alta quanto sua amiga. Maria é menos alta que sua amiga. O que é que eu estou fazendo com isso? Eu estou comparando. Eu estou dizendo que Maria não é igual, né? Mas Maria é mais alta que sua amiga. Sua amiga é menor. Não sei se vocês estão conseguindo ver a imagem, né? Mas mostra isso, duas estudantes, uma maior do que a outra. Então, nós podemos perceber que entre as orações, essas que estão aí, a gente percebe, ou melhor, a gente consegue estabelecer uma comparação entre Pedro, ou melhor, entre Maria e sua amiga. E a gente disse que ela é mais alta que a sua amiga. Maria é mais alta que a sua amiga. Então, essa foi a comparação que a gente fez. Certo? Mas existe também um grau de comparação que a gente diz que é superioridade, né? Então, grau de superioridade é quando, certo? Se atribui a expressão mais que ou mais do que. Quando eu digo que Maria é mais inteligente que Ana. Quando eu digo que Maria
é mais inteligente do que a turma, do que José. Então, eu estou dando a ela uma posição, uma qualidade, uma característica superior aos demais. Eu estou dizendo que de todos os alunos da sala, que são inteligentes, mas Maria é mais. Então, esse comparativo de superioridade, ele vai agir dessa forma. Eu vou estar sempre colocando a pessoa a mais do que os outros, tá certo? E quando eu quero dizer sobre igualdade, é quando há uma comparação entre elementos. Quando eu digo que, um exemplo, o telefone é mais bonito, o telefone Samsung é mais bonito, é tão bonito quanto, né? O telefone Samsung é tão bonito quanto o da LG. O carro de André é tão bonito quanto o de João. Então, esse comparativo de igualdade, não existe um mais bonito do que o outro. Os dois são bonitos. Não existe é tão bonito quanto. Então, não dá para escolher, tá? Mas você vai comprar um sapato, aí você diz, eu tô tão indeciso, porque tanto o tênis quanto o sapatênis são bonitos, não tem como eu escolher. Então, é o grau de igualdade, tá? E tem também o de inferioridade, que é quando eu digo menos que ou mais do que. Então, se eu digo, eu gosto menos de Ana do que de Maria. Gosto menos de Ana. Então, eu estou usando o grau, né, de inferioridade. Eu gosto menos de fulano, eu gosto menos de ciclano, eu como menos. Então, é um grau de inferioridade, tá certo? Então, para a gente não ficar só na fala, eu queria que vocês abrissem o livro de vocês, fossem lá para a página das fichas de atividade, certo? As páginas a partir da 9, certo? E vocês vão fazer as páginas 9, 10, 11 e 12. Atividade de classe, viu? Então, cuidem em fazer. Amanhã, tia Genilda quer tudinho, ó, para eu ver, tá bom? Então, atividade para a classe, as páginas da ficha de atividade de português, 9, 10, 11 e 12. Tá certo? Tá bom? Pronto, então agora a gente vai para a aula de matemática, tá certo?